Fala pessoal, beleza? Trazendo para vocês mais um tutorial ensinando a programar. E dessa vez a gente está trazendo uma estratégia sensacional, cara, em comemoração a 1K de inscritos do canal NextTrader. E agradecimento a todos vocês que estão, poxa, já deixa o seu like no canal, se inscreve se você for novo, compartilha esse vídeo com o seu amigo, venha fazer parte do nosso grupo no Telegram. O pessoal tá se ajudando lá, cara, sensacional, desenvolvendo suas próprias estratégias, tá? E todo domingo a gente está compartilhando novos códigos com vocês. Você pode fazer as suas próprias criações e até mesmo melhorar a partir das nossas estratégias. Muito bacana. Então, cara, olha só. A gente está aqui no Input, no gráfico do SetRank, e a gente tem alguns indicadores aqui. Vou mostrar para vocês aqui como é que vai funcionar. O robozinho já está rodando ali, mas eu vou explicar aqui toda a lógica da programação e depois eu vou mostrar para vocês o código aí para você poder copiar. Então aqui a gente tem o raio. Esse efeito de nuvem, pessoal, nada mais é do que um preenchimento. Então isso aqui não é nada na programação, mas não influencia em nada na estratégia, porque a nossa verificação vai ser se o raio no período 8, que é esse inferior, tá, estiver abaixo do raio no período 46, então a gente tem aí um direcionamento vendedor, tá? Então essa é a nossa verificação. Se eu tiver o regressão linear com uma angulação do R Pearson, você fala, opa, peraí, R Pearson, cara, é isso mesmo. Essa função ela não consta na documentação da Nelogic, então é uma função rara que nós também vamos entregar nessa estratégia. Então R Pearson, a gente vai verificar a angulação do canal, beleza? Se ele está mais direcionado para baixo ou para cima, a gente vai ver se a angulação está acima de 0,50. Se estiver, então a gente tem condição, tá, a favor do movimento. Além disso, tá, além da angulação do canal, a regressão linear também vai servir como ponto de entrada. Então a nossa entrada de venda sempre será na parte superior do canal e a compra sempre na banda inferior, tá certo? Além disso, pessoal, a gente precisa fazer uma verificação de maneira inteligente. Cara, eu não posso somente enxergar a força do movimento. Eu preciso saber se o movimento contrário está fraco. Porque a gente está entrando aqui, ó, numa correção. Só que essa correção ela também pode ser um retorno. E se você não fizer essa verificação, a sua estratégia ela vai ser falha. Então, de maneira inteligente, a gente vai utilizar aqui o volume e quantidade. Toda vez que esse volume e quantidade for menor do que o volume anterior, ele vai dar para a gente ali um aval para apregoar a ordem, enquanto a nuvem for vermelha e a angulação estiver a favor. Além disso, a gente vai fazer a última confirmação. Lembra que eu falei, além de verificar a fraqueza do movimento, tem que ver se o movimento está forte. Como que eu vou fazer isso? Utilizando aqui a agressão diária em percentual. Então nós vamos unir toda essa leitura para fazer a nossa entrada. Então vou mostrar para vocês aqui a programação. Você pode fazer isso clicando em estratégias, editor de estratégias. Vai abrir, pessoal, exatamente essa tela. Vai estar aqui, ó, na início, né? Você clica em editor, certo? Clica aqui, ó, no arquivo, dá um OK, apaga o que está escrito. Se já tiver uma aba aberta, você simplesmente apaga o que estiver escrito, tá? Vou passar aqui para vocês linha a linha, tá? Copia com tranquilidade, sem pressa, deixa em tela cheia, tá certo? Vai acompanhando aí e vai digitando, beleza? Aqui, pessoal, a gente começa com o input, tá? Então, tudo que a gente coloca dentro do input, lembra, é aquilo que o usuário consegue parametrizar, tá? Então, eu tenho aqui, ó, apenas um comentário, tá? Você pode deixar até com barra, não tem problema. A gente colocou aqui, ó, NextTrader especial 1K. Esse aqui, ó, são dois underlines, tá? Então, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas, tá? Colocamos o nosso informativo aqui, você pode colocar o nome que você desejar, então tá NextTrader especial 1K. Abaixo é um comentário, então barra, horários de intervalos, tá? Então esse robô ele vai ter os horários de intervalo, mas ele também vai ter, pessoal, o horário padrão dele. Por quê? Se eu não quiser habilitar nenhum intervalo, ele vai ter que operar em algum horário, certo? Então, por padrão, ele vai das 9h10 até as 12 horas. Tá? Agora, se eu habilitar os intervalos, ele vai funcionar exatamente nos intervalos que estiverem configurados. Tá? Então, aqui nós temos o primeiro intervalo. Então, AB intervalo 1. Né? E aqui, né, hora início 1, hora fim 1. Tá? E assim por diante, até 6 intervalos. Beleza? Então, aqui ele começaria, se eu habilitasse aqui, no caso para True, 9h10 e iria até 9h25. Beleza? Deu 9h25, ele para. Por quê? Porque 9h30 geralmente tem notícia. E vai voltar a operar no próximo intervalo. Qual que é o próximo? Das 9h34 até 9h55. Por quê? 10 horas tem o horário das ações. Elas vão abrir, então o mercado pode dar uma puxada no movimento contrário. Então a gente habilita esse intervalo. E assim por diante. Tá? Aí você vai marcando os intervalos que você for utilizar. Vamos mudar aqui para false. Colocar a false aqui. Tá? Porque o horário vai ser o padrão. Tá? A menos que você marque os intervalos.
Beleza? Então aqui, pessoal, como vocês estão vendo, ó, tem até 6 intervalos, tá? Cada um aqui com seu número correspondente ao intervalo, tá? O número do intervalo, ele vai até o intervalo 6, tá certo? Aqui abaixo a gente tem contrato, tá? Então o contrato vai corresponder tanto aos níveis, tá? Quanto a parte da entrada. Então ele vai entrar e vai colocar a mesma quantidade na grade que ele vai montar, exatamente com esse parâmetro aqui, beleza? Vai ser fracionado. Por quê? Nesse formato 2.0, não sei se vocês sabem, mas já tem um ativo que está chegando aí na parada, né? Que é o MBR, tá? Vai ser o microlote de mini int, então você vai conseguir fracionar, tá, os contratos. No entanto, esse ativo ele ainda não está funcional, né? Vamos até dar uma olhada aqui, mostrar para vocês, ó, MBRQ 25, tá vendo, ó, atual. Só que ele não tem liquidez, não está funcionando, tá? Eles provavelmente aí, corretoras, bancos, enfim, devem estar se alinhando para começar a trabalhar nesse novo ativo da B3. Então ele ainda não está funcional. Então a gente já deixou aqui como ideia parametrizado no formato de fração. Então é bem simples, não tem segredo nenhum. Você coloca ponto zero, ele já vai te dar lá na hora que você for alterar na automação o formato, tá, em fração, beleza? Você vai conseguir fracionar lote. Tá? E aqui, quantidade de níveis, tá? Tem o alvo ticks ali, distância que vai ser em ticks também, o stop em ticks, tá? Aqui embaixo a gente define gain e loss, tá certo? E nós criamos aqui uma margem inferior, tá? Então essa margem inferior, ela sempre vai fazer a verificação se o robô fizer algum valor quebrado, quando ele estiver perto de bater a meta, ele já para de operar, tá? Aqui a gente tem regressão linear, então os parâmetros do canal de regressão linear vai ser a quantidade de candle, tá? Que vai ser 25, desvio do canal que vai ser 2.00, tá? O ângulo do R Pearson, né, vai ser de 0.50 e abaixo a gente tem os parâmetros do Hilo, que vai ser a média rápida e a média lenta. Então o Hilo no período 8 e o Hilo no 46, tá, pessoal? Acabando aqui os parâmetros, a gente vai para as variáveis. Então dentro de var nós vamos colocar os nomes que vão ser utilizados, tá? Aqui são os nomes do tipo Boolean, porque esses nomes vão atribuir ali a critérios que ou vão ser verdadeiros ou falsos. Quando eles forem falsos, vai dar para a gente ali um aval para a gente fazer uma ação, tá? E quando for falso, nada será feito, tá? O robô fica ali paralisado, ele não vai fazer nada, somente quando os critérios forem verdadeiros. Aqui abaixo do tipo float, né, a gente vai ter os parâmetros que vão ser cálculos, né, utilizando números flutuantes. Então tem ali, ó, V order point, flag C, flag V, que é para armazenar o ponto de ancoragem da grade, né, onde o robô entrou, tá certo? Aí a gente tem a GC, a GV, que são as variáveis da agressão, que vai ser o cálculo ali do percentual de agressão. Linf, linsup, tá? Que é referente à regressão linear. Então todos esses nomes ali tá do tipo float, beleza? Você precisa fazer aí um por um, tá? Para a gente atribuir posteriormente aqui dentro da estrutura. E aqui a terceira, o vCounter, vEntries e o Q, que é do tipo integer, ou seja, do tipo inteiro. Tá? Por quê? Porque aqui, por exemplo, o Q ele está sendo atribuído a contraste, então tem que ser do tipo inteiro, tá? vEntries, vCounter, que é referente ali à montagem do gradiente também, beleza? Aqui a gente inicia a estrutura, tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, é o cálculo do regressão linear, que na verdade o pessoal conhece aqui até o 2, né? Que é a linha superior, o 0 é a média central e o 2 é a linha inferior. Tá? Então aqui o R Pearson, cara, não tem na documentação da Nelogic, então é uma função rara. Tá? Você vê muito pessoal falando, caramba, não tem. Como é que faz? Pessoal, é o 3. Tá? Então os caras não colocaram. Tá? Mas a gente está entregando para vocês aqui, número 3. Tá? Você consegue identificar o R Pearson. Tá? Então pega aí a angulação da regressão linear, para saber se ela está mais inclinada para alta ou para baixa. Tá? Aqui abaixo a gente vai utilizar a função plotn para colocar no gráfico, caso o usuário queira, você inserindo o robô como indicador no gráfico, tá? Ele vai ter ali a linha sup, beleza? No número 1, o 2 vai ser a linha M2, tá? Que vai ser a linha média, e a inf2 vai ser a linha inferior, tá? E aqui a gente define a largura dessa linha, tá? Referente ali, ó, ao plot 1, tá? Ele vai colocar ali, ó, no 2, tá? O 2 ele também vai fazer esse ajuste, né, da espessura da linha, e o 3 também. Então a gente está ajustando a espessura da linha e as cores também do canal.
beleza? Que vai ser ali na cor aqua, beleza, pessoal? Logo a seguida, a gente vai fazer o cálculo da agressão em percentual, tá? Lembrando que existe um indicador lá, agressaldo, tá? ACC agressaldo. Esse indicador, ele realmente retorna para a gente a agressão diária. Só que só com ele você não consegue converter para percentual, porque ele dá um número total. Então você precisa utilizar o Power Meter, que também retorna a agressão, beleza? Só que você consegue pegar separado. Olha, eu consigo pegar a agressão de compra, que ele pega aqui, ó, Power Meter OS Buy, vírgula 0, que é o período diário, beleza? E ele consegue pegar o S-Cell, que vai ser a agressão de venda, também 0 aqui no período diário, beleza? E aqui abaixo é feito todo esse cálculo, né, de percentual. Ele utiliza o round, que é para fazer o arredondamento, certo? E aqui é o cálculo. Então, a GC, que vai ser a agressão de compra, dividido por o total da agressão de compra com a agressão de venda vezes 100. E aí automaticamente vira o percentual, tá? De compra e venda. A mesma coisa no cálculo aqui de baixo da venda. Beleza? Aqui, pessoal, a seguir, a gente atribui VVAL, tá? Que vai 2 pontos de igual, vai receber o volume e quantidade. Beleza? Aqui, false, false, porque consta 2 funções, tá? Se eu não me engano, essas funções não tem no Profit Pro, tá? Por isso que só funciona se você colocar false. E pra gente, pra ser sincero, não importa, porque a gente só quer saber se o volume e quantidade é menor do que o volume e quantidade anterior, tá? Então, a função que ele tem interna ali não importa. Nós só queremos saber do parâmetro quantidade, beleza? Então, funciona perfeitamente, tá? Mesmo no Profit Pro. Aqui abaixo é o cálculo do Hilo, que também é bem básico. Então, essas duas variáveis, HF e HS, elas estão sendo atribuídas ali, ó, no caso, a 2 cálculos de Hilo, um no período rápido e outro no lento, certo? O rápido está no 8 e o lento no 46, como a gente viu lá em cima. E aqui abaixo, a gente chega, tá, nos critérios. Então, compra vai receber, olha só, vai verificar se o percentual é maior do que o percentual de venda, né, da compra. Vamos verificar se o percentual de compra é maior ou igual a 51%, tá? Esse percentual, tá, eu não coloquei lá no input, pessoal, porque esse 51% na verdade, ele não costuma esticar muito. Quando ele faz 57%, que é muito alto, geralmente ele dá aquela esticada e também ele volta muito rápido. Então a gente quer pegar do início, senão fica muito conservador e você pode acabar entrando no final do movimento. Então 51% é o ideal. Se você quiser alterar, não tem problema nenhum. Lembrando que aqui é uma ideia, a gente está compartilhando para que você desenvolva suas próprias estratégias, tá? Bom, em seguida a gente verifica se o volume e quantidade é menor do que o volume e quantidade anterior. E claro, eu vou verificar se o Hilo está dando a condição. Então o Hilo no período 8 é maior do que o Hilo no período 46, certo? E a gente vai ver se o fechamento está acima da banda inferior. Porque na compra, cara, a gente vai apregoar a ordem na linha inferior. Eu não posso apregoar a ordem à frente do preço, senão nós vamos entrar mal posicionado. Eu quero que o preço esteja trabalhando ali dentro do canal. No entanto, acima da onde eu vou entrar comprado, certo? Porque eu quero que o preço faça aquele movimento de recuo, de correção, para pegar a ordem de compra, tá? E em seguida a gente vai verificar se o canal está em alta. Como que eu vou fazer essa verificação? De uma maneira inteligente, usando aqui a banda superior como parâmetro. Se ela é maior do que a banda superior no período 25, menos 1. Mas por que, Sérgio, menos 1, cara? Eu não entendi. Porque a regressão linear, pessoal, ela é um indicador, não sei se vocês já notaram, ó, já deu até a meta ali, ó. Vamos ajeitar. Esse indicador aqui, pessoal, ele é um indicador que ele fica tremendo. E dependendo do que você for fazer com ele, esse último período dele aqui, ele meio que dá uma bugada, tá? Então a gente faz menos 1, por quê? Para ele pegar um período à frente, beleza? Um período à frente, tá? Então por isso que a gente colocou menos 1 aqui, tá certo? Esse é exatamente o cálculo que você pode colocar aí no seu, tá? E depois disso, a gente vai fazer a verificação do ângulo do canal, tá certo? Se ele está mais para cima ou se ele está mais movimento de queda, tá? Como? A gente vai pegar o R Pearson e vai verificar se ele é maior do que o nosso ângulo de tendência, tá? Que está lá no nosso input 0.50, tá certo? Logo em seguida a gente vai aplicar a regra de coloração. Então, se o Hilo é rápido for maior do que o Hilo lento, tá? Ele pinta de verde e na venda aqui é a mesma situação contrária, tá? E aqui, cara, é uma lógica bem bacana, né? Dos intervalos, tá? Vou ajustar aqui, porque ali ele está excedendo a linha, então a gente não precisa ficar esticando a tela, tá? Então aqui, pessoal, é só uma verificação de lógica. Então, olha só, a janela de intervalos, ele vai fazer assim, ó, if ab intervalo true. Então, se eu habilitei
o primeiro intervalo, então o meu intervalo 1, né, a minha variável, ela vai receber o seguinte parâmetro. Ele vai ver se o time é maior do que a hora início 1 e se é menor do que a hora fim 1. Tá? Então, se ele está dentro desse intervalo, então ele vai receber true. Se não for, ele vai receber false. Tá? Lembra? É do tipo boolean. Tá? Então, automaticamente, se isso aqui acontecer, ele se torna verdadeiro, ou senão ele vai ser falso. Tá? E aí a gente vai fazendo a mesma verificação nos próximos intervalos, até o sexto. No entanto, se nenhum intervalo estiver marcado, tá? Então eu verifico aqui, olha, se o 1, 2, 3 até o sexto for falso, então eu tenho um intervalo 7, tá? Que é apenas uma variável, ela vai receber o que? O horário padrão. O horário padrão desse robô, pessoal, é das 9h10 até as 12, tá? No entanto, se algum intervalo estiver marcado, o intervalo padrão vai ser falso, tá certo? E a gente finaliza a lógica, tá, da janela de intervalos, beleza? E aí, em seguida, a gente faz o cálculo aqui, olha, utilizando a variável rest, resultado, 2 pontos igual, ela vai receber daily result, tá? Essa função retorna pra gente o valor em financeiro que o robô já teve de lucro ou de prejuízo. Tá? Aqui abaixo a gente vai fazer a verificação para fazer a zeragem. Tá? Então aqui, if res for maior ou igual ao gain, ou se o res for menor ou igual ao loss, e aqui uma ressalva. A gente viu lá no grupo algumas pessoas se confundindo, o pessoal fica colocando sinal de menos. Se você não fizer nesse padrão, olha só, se res for menor ou igual ao loss vezes, abre parênteses, menos 1, fecha parênteses, fecha novamente, tá? Ele vai dar errado. Por quê? Ele não entende. Se você colocar aqui, ó, loss, aqui, ó, com um sinal de menos, ele não entende isso, tá? Você precisa fazer nesse formato. Tem que ser vezes, abre parênteses, menos 1, fecha parênteses, tá? Para ele entender que é um valor negativo, beleza? E aí sim, quando ele der um valor negativo lá na operação, que for justamente o seu loss, aí beleza, ele vai fazer a saída, tá certo? E aqui, a gente está fazendo aqui também a verificação já, né? Eu coloquei OR, ou seja, ou se o time for maior ou igual ao horário de zeragem. Então, automaticamente, ou se for pelo ganho ou pela perda, ou o horário final de zeragem, ele vai fazer a entrada aqui, olha, begin. Então, then, início, certo? A gente vai verificar se tem posição aberta. Se tiver, ele vai fechar. Se tiver ordem pendente, ele vai cancelar as ordens pendentes. E a gente finaliza toda essa verificação de ganho, de perda e de hora de zeragem por aqui. Tá? Agora, a gente atribui aqui o que? Então, 2 pontos igual vai receber contratos, beleza? E em seguida, a gente está pronto para fazer a execução. Então, dentro da execução, eu faço toda a verificação padrão. Verifico, olha, if has position, tá? Se não tem posições em aberto, beleza? E se o meu objetivo é menor ou igual a margem inferior, olha a sacada aqui, detalhe simples, aqui eu poderia colocar alguém, só que se eu colocar alguém, ele vai ficar fazendo aquilo, falta R$2, R$3, ele vai ficar entrando toda hora. Então aqui, ao invés de colocar alguém, para permitir a minha entrada de novo na posição, eu vou colocar a margem inferior, beleza? Porque se ele der algum valor quebrado, pessoal, ele vai parar de operar. Então esse é o grande diferencial. Então olha só, se res, que é o daily result, tá? Ou menor ou igual a margem inferior, ou, tá? Aliás, e, né? Então end. Se o res for maior ou igual ao loss, então enquanto o meu loss e nem a minha margem inferior não é atingido, tá? A gente ainda tem as outras verificações. Então eu tenho aqui um aval para mim continuar operando. No entanto, eu preciso ver aqui qual dos intervalos é verdadeiro, tá? Do 1 até o 7º, que é quando eu não utilizo nenhum intervalo. Então, se nenhum intervalo estiver marcado e o meu intervalo 7, que é o horário padrão, for verdadeiro, então a gente começa a operar. Então, ele armazena aqui abaixo, depois do início, né? Então, then, begin, né? Então, início. Ele armazena aqui a flag C, a flag V, que está recebendo a linha inferior, tá? Na flag C, beleza? Que é onde a gente vai comprar. Então, ele está armazenando o meu ponto de entrada do robô, certo? Na venda, a mesma coisa, ali em sub, beleza? Então, flag C, tá? Armazenando o ponto de entrada da compra, e a flag V armazenando o ponto de entrada da venda, tá? Aqui ele faz a execução, então se compra, tá? Então, if compra, então início, armazena novamente o ponto de entrada no A, tá? Da minha execução, tá? E aí ele faz aqui a envio da ordem limite na linha inferior com o número de contratos, tá? Mesma coisa na venda. Mas por que você colocou aqui em cima? Cara, a gente gosta de repetir aqui por segurança, tá? Para certificar de que o robô não vai perder na hora que tiver o compilador rodando o nosso código, que ele vai perder esse ponto de referência. Tá? Então a gente repete aqui 2 vezes, beleza? Você poderia até deixar só aqui em cima, tá? As 2 flags ali
mas a gente prefere fazer dessa forma aqui, tá? E aí finaliza com 2 ends, né? Porque um é desse begin e o outro é do primeiro begin aqui em cima, tá? Sempre se atentando aos inícios e fins, tá? Você não pode deixar início tem fim, senão o código não vai funcionar direito ou ele nem vai compilar, tá certo, pessoal? Então a gente continua aqui abaixo, ó, na linha 164, eu tenho aqui o médio da compra. Então, se by position maior que, ele faz toda essa verificação, olha, by position menor ou igual quantidade de níveis, tá? Porque se exceder o número de níveis que eu coloquei lá, ele não envia mais médio, tá? Então, por exemplo, lá tá 10, ele só vai enviar até 10. Tá? Não vai enviar mais do que isso. E aí verifica se está comprado para ele fazer todo o cálculo aqui e o envio do nosso médio da compra. Tá? Na venda a mesma coisa. Tá? Aqui ele verifica se a posição de venda é maior do que o número de contratos e se é menor ou igual, tá? A quantidade de níveis, tá certo? Se está vendido, e aí ele faz o cálculo para enviar o médio da venda. Tá? E aí por fim, cara, a gente tem aqui todo o cálculo da gestão comprada, tá? Verifica aqui, ó, if is bought, ou seja, se eu estiver comprado, then, ou seja, então, início, tá? E aí aqui a gente tem o nosso alvo, beleza? Utilizando a função self_cover_limit, que nada mais é do que uma ordem de cobertura, tá? De venda, porque se eu estou comprado, obviamente, eu preciso de uma ordem de venda para sair da posição, tá? E aí ele faz todo esse cálculo também para enviar a nossa ordem de cobertura de compra. O alvo, pessoal, ele vai ser uma saída única, tá? Existem gradientes que a gente já fez aqui no canal, que fazem parciais. No entanto, esse aqui ele vai sair com um único alvo, tá? Então, o cálculo dele aqui, ó, a partir da minha posição, eu projeto o alvo em ticks, tá? Vezes min price increment, tá? O min price increment, pessoal, serve para a gente pegar o tick do ativo, tá? Automaticamente, utilizando essa função, o formato ali, ele fica em ticks, tá certo? Então, vírgula by position quant, que vai ser o total da nossa posição, tá? E aqui é o envio da nossa ordem, tá? De cobertura de stop, beleza? E na venda a mesma coisa. Então, cara, vou passar para vocês do início o código na tranquilidade, olha. Copia linha a linha, novamente falo para vocês na tranquilidade, entendeu? Na manha, tá? Porque, cara, não tem nada melhor do que você fazer digitar o código e assim você, sem perceber, você vai aprender na programação, tá certo? Vamos lá. E para um código que trabalha de maneira tão inteligente, cara, vou falar para vocês que ficou bem enxuto, né? Geralmente tem códigos aí que, cara, vai dar 1000, 2000 linhas. Então, quando você não tem muito conhecimento, você acaba fazendo códigos enormes. E isso pode deixar a sua estratégia muito grande, tá? Vai ser funcional? Vai. Mas se você tiver um código mais enxuto, cara, não tenha dúvidas de que isso também ajuda bastante, tá? No desempenho do robô, beleza? Por fim, pessoal, depois que vocês fizerem toda a digitação do código, tá? Clica aqui, ó, nesse botão verificar sintaxe. Aqui ele vai dar essas mensagens. Não precisa se preocupar, porque leia o que está escrito. Ó, o indicador pointmeter exibe dados em tempo real e não armazena dados históricos, podendo causar divergências entre backtest e automação. Por que divergências? Porque se ele não armazena dado histórico, tá? Ele só vai armazenar, ele não armazena, então ele só vai apresentar dados em tempo real, tá? Então pode ter divergência. Então, por esse motivo, se você for rodar lá no backtest do editor, tá? Aqui, no caso, né? Simplesmente não vai funcionar, tá? Então, só funciona em tempo real, só em replay mercado aberto, tá? Então, aqui apenas um aviso, não é um erro. Abaixo ele falou, olha, código compilar, então tá tudo certo. E aí você vem nesse botão aqui, ó, clique em salvar, tá? Você vai dar um nome, a gente vai salvar novamente, porque a estratégia já estava feita. Então, nós demos o nome aqui, ó, nextstd, underline gradiente, underline especial, underline 1K, tá certo? Então, cara, o código, ele já está aqui rodando. Vamos colocar aqui, ó, finalizar. Vamos reiniciar aqui novamente. Eu vou colocar aqui, olha, a partir de 9:10, tá? E aqui, pessoal, o nosso replay, ele já está criado. Então, você vem no botão azul. Aliás, você vem em estratégias, tá? Automação de estratégias. Vai abrir nessa tela, no botão azul você vem em nova automação, criar automação, tá? Vai abrir essa tela, no botão azul, você clica aqui, ó, seleciona a estratégia nextstd, gradiente especial 1K. A gente colocou no set rank, beleza? Deixamos aqui até 100 entrada, a gente vai rodar aqui quando for satisfeita a condição. Vai marcar a opção permitir múltiplos envios, tá? Aqui, recomendo, pessoal, você sempre colocar, apesar do robô ter o limite de ganho, é interessante você setar aqui os valores, tá? Por segurança, tá? Não deixa somente pelo código não, tá? Sempre configura aqui. E aí aqui,
você requisita o replay ali no botão do player, tá? Quando ele carregar aqui o replay, tá? Você vai colocar ali no input, né? Vai colocar uma data, requisita. Quando você carregar, ele vai dar para você aqui o ativo, tá? Então, na verdade, ele só aparece quando você requisita o replay, tá? Por isso que o pessoal às vezes fala, não consigo criar o replay. É porque você precisa requisitar o replay primeiro, tá? Senão ele só vai aparecer o ativo normal, beleza? Então, cara, feito isso, clique em salvar e sair, tá? Ó, aqui ele foi rodando hoje, tá, pessoal? Fez 309 ali, teste em tempo real, tá? Então, pessoal, tá aí a estratégia, tá? Vamos ver ela dando algumas entradas. E lembrando novamente, cara, aqui não é nenhuma indicação de compra e venda. É apenas uma ideia de código para você, utilizando funções aí muito bacanas, tá? Para que você desenvolva suas próprias estratégias e desperte a sua criatividade. E como eu falei para vocês, cara, o grupo do Telegram tá bombando, o pessoal tá se ajudando bastante, isso é bem bacana, tá? Porque a união faz a força, não é isso? E a gente compartilha conhecimento, então tá sensacional, cara. Novamente convido vocês aí, faça parte do nosso grupo, cara, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Então tá aí mais uma estratégia bem bacana que a gente entregou para vocês, beleza? Espero que vocês gostem. Tamo junto, pessoal, e até o próximo vídeo.